Bem-vindos ao Faces e Fios. Eu sou a doutora Raila Souza, especialista em plástica da face e frontoplastia. Eu sou a doutora Caroline Barros, atuo na medicina capilar e no transplante capilar. Estamos hoje com uma convidada especial, a doutora Maíse Dalcol, especialista em pediatria preventiva. E para complementar o currículo dela, sendo convidada especial, a gente, tem que ela é mãe de dois, casada com o João. Além de tudo, atua na coordenação de medicina da Faculdade Unig em Paraíso, coordenando mais de 420 alunos, tem um consultório particular e estamos com muita satisfação de ter você aqui presente. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui, uma honra poder participar desse podcast, que eu tenho certeza que vai acrescentar para muita gente conhecimento aí hoje. E para complementar, a gente sabe que no mundo do empreendedorismo não basta somente sonhos, é necessário ter persistência. Essa é a palavra que ela caracterizou. Isso aí. Vamos complementar, vamos começar essa conversa sabendo um pouco melhor como é que funciona a pediatria preventiva. A pediatria preventiva, ela é uma nomenclatura, na verdade, que começou recentemente. Mas a pediatria, na verdade, ela já tem essa função de prevenção. Eu acho que é a única especialidade na medicina que a gente realiza a prevenção da doença, que é a puericultura. E hoje isso está ficando cada vez mais evidente, porque antes a gente só ia no pediatra quando a criança estava Tava doente. doente. E hoje não, a gente já constrói um trabalho totalmente diferente, por meio da suplementação, por meio do cuidado, dessa avaliação contínua da criança e não só da criança. Eu falo que o pediatra hoje é o médico da família. Então, eu olho a mãe, o pai e a criança e a gente avalia todo o contexto, trazendo maior benefício para a saúde dessa criança. Então, a pediatria preventiva se resume a isso e vem ganhando muito espaço com a suplementação pediátrica também. Dentro Su- de um cenário familiar, você acolhe tanto a família, acolhe o pai, acolhe a mãe, às vezes a avó, dentro do cenário familiar que é muito complexo. Às vezes você tem uma estrutura familiar mais ampla de componentes ali, familiares, e você acaba trazendo um acompanhamento da criança pro seu crescimento, né? comple- Exatamente, isso mesmo, porque é tudo aquilo que influencia no meio da saúde daquela criança. Então, não é simplesmente eu olhar um único ser humano, que é a criança, que de fato é o meu paciente, mas eu tenho que avaliar todo o contexto que pode influenciar diretamente na saúde dele. Nossa, me veio tantas palavras agora aqui na cabeça, principalmente introdução alimentar. Exatamente, que é um desafio para muitas mães, né? Esse momento da transição, com certeza você domina muito, mas muitas mamães não sabem nem como começar, né? Mas Não, e é um processo extremamente desafiador, que gera insegurança, expectativa. As mães têm medo de quando começar, como começar, onde eu vou fazer, tudo isso influencia. Então, assim, realmente a introdução alimentar envolve principalmente as avós, envolve os cuidadores. Então, muitas vezes na pediatria, a gente precisa trabalhar algumas coisas com os cuidadores, as babás que estão ali com a criança, né? Não é muitas vezes a realidade de certas mães, às vezes tem que deixar na creche. Então, realmente, a gente também precisa orientar os pais. Será que essa creche é legal para deixar o meu filho? Será que essa escola é legal? Condiz com o meu propósito de alimentação para minha família ou não? Então, influencia muito nesse meio e é desafiador. É onde a gente vê todo o contexto da família. E é muito engraçado que muda a chave da família, né? Se é aquela alimentação que não é uma alimentação saudável, quando a gente começa a introdução alimentar e fala: caramba, Começou agora eu vou ter que importante, me né? policiar porque eu estou ensinando alguém a comer. Então, eu acho que um dos ensinamentos que a gente tem na maternidade é uma reeducação familiar, né? A gente se reeduca porque você precisa dar exemplo para uma pessoa E é um novo que vai seguir. integrante familiar, então a rotina eu não tenho filhos, mas penso em ter filhos em breve, e você pensa que é um novo integrante familiar, você vai exatamente. introduzir um novo integrante na família, então você tem que mudar a rotina, adaptar E ele. você tem que ser o exemplo, né? Porque muitas das vezes eles não têm, não tem como ter um exemplo melhor do que os pais ou os cuidadores que estão ao redor. Eles estão construindo, né, uma trajetória e as pessoas mais importantes é quem está lá cuidando deles. Esse direcionamento com certeza faz total diferença. Se a gente tem uma pediatra
preventiva, que nos dá suporte, ou que faz ali o direcionamento de todos esses familiares, com certeza a gente vê que a trajetória seja mais leve, a criança adoece menos, você tem muito mais praticidade em resolver os detalhes, né, durante essa trajetória. Hum. Exatamente. É, não dá para pensar nessa trajetória sem um pediatra. E como foi que a pediatria entrou na sua vida? Como é que foi a sua escolha da pediatria? Olha, foi bem engraçada, porque durante a faculdade eu sempre queria fazer ginecologia. Só. É, e assim, na verdade, eu adorava pediatria, mas meus professores falavam para mim que era um desperdício eu fazer Ai, pediatria, gente. porque eu tinha uma mão muito boa para procedimento. E eu vim de uma escola pequena, né? Então, assim, o nosso vínculo, o nosso contato com os nossos chefes era muito grande. E o João, meu esposo, era meu colega de turma, e o João sempre queria fazer cirurgia, e eu muito assim, com a família, eu falava: "É inviável 2 cirurgiões junto, não tem condições, Não é tem como. impossível, como que eu vou querer ter uma família?". E aí, enfim, terminei a faculdade, prestei prova para GO, passei, e aí comecei a trabalhar antes da residência, e aí eu falei: "Gente, não é isso que eu quero para minha vida". Olha só. Aí parei um tempo e fiquei trabalhando, e aí fiz até pós-graduação de dermato, porque comecei a trabalhar e na minha graduação foi mais a graduação básica. E quando eu comecei a trabalhar nas unidades básicas de saúde, eu não sabia nada de dermato. Eu falava: "Meu Deus, eu preciso aprender". Fiz, trabalhei, também não era algo que eu gostava, que eu me encantava. E aí, trabalhei por 3 anos e falei: "Não, agora eu preciso realmente fazer a minha residência". E aí, quando meu esposo estava indo para o R3 dele, ele falou: "Bora, agora você presta sua residência, onde vamos prestar nós 2 juntos, onde a gente passar, a gente vai". E aí ele falou: "Você vai fazer o quê?" Eu falei: "Não sei". Aí ele falou: "Faz anestésio". Eu falei: "Deus o livre de eu ficar o tempo inteiro sem falar, né, no bloco cirúrgico, sem conversar, impossível, Tem não dou como. conta". Anestesistas estão Ai, vendo? não dou conta, não dou conta, eu preciso falar, né, pediatria fala o tempo todo. Mas os anestesistas, eles falam muito, viu? Vocês anestesistas falam. É, É, né, exatamente. com o cirurgião, né. É, Não, não, às vezes comigo, às vezes de mim, né, Então, tem várias pautas. Vamos trazer um anestesista aqui para se vamos, defender. vamos, né. isso é importante. E aí, eu falei: "Não, vou fazer pediatria", achei que eu não ia passar, e acabei passando, eu e o João no mesmo lugar, e ainda consegui escolher um hospital de referência, o qual eu fiz a minha residência. E aí, durante a minha residência, eu falava: "Eu quero trabalhar em consultório". Nossa, minhas chefes acabavam comigo: "Não, você é louca, você tem que fazer R3, UTI. R4, UTI, você tem que não faça isso, é um desperdício você trabalhar no consultório". E esse papel inverteu muito, né. Hoje, cada vez mais, a gente vê as pessoas buscando essa transição para o consultório por causa da qualidade de vida, Sim. por causa de você determinar os seus horários, né, você consegue se valorizar, que para mim hoje é um diferencial muito grande na pediatria, que eu escutei muito de muitos colegas exatamente isso, principalmente dos meus chefes: "Não façam pediatria, pediatria é uma profissão extremamente desvalorizada". E no meu conceito, eu não conseguia enxergar isso, eu falava: "Desvalorizada para quem desvaloriza". Exatamente. A partir do momento que você mesmo se valoriza, você vai considerar a sua profissão como valorizada. Então, eu saí da residência já com esse propósito de ter o meu consultório e, eu consegui. Olha só. Então, assim, para quem está começando aí na pediatria, é algo que se você sonha, se você tem vontade, por isso que eu falei, a minha palavra é persistência, porque se você não persistir e o consultório é típico, se você não está ali dentro, ele não vai fluir. A partir do momento que você está, com o consultório, mas com conexões em outras coisas que ela te prevalece, você não consegue fluir nele. A partir do momento que ele se torna a sua principal função, aí sim você Verdade. vai conseguir fluir e ele vai te trazer seu retorno financeiro e ele vai te trazer o seu sucesso profissional. Então você precisa estar ali dentro e construir ele. Ninguém vai construir para você.
É você Exatamente. mesmo. A gente sabe que no consultório tem que linkar a vertente empreendedora, né? E a gente sabe que é um desafio e tanto. Além de tudo, né? Você é mãe, você é esposa, você é médica, você também é mulher. E a gente sabe que mulher precisa também se autocuidar e tirar um tempo para si. Nos conta como foi esse desafio em relação à parte de também aprender esse outro segmento que é empreender. É muito desafiador. Para mim, eu acho que eu tenho um pouco do empreendedorismo na veia. Eu Olha só. cresci, sou filha de comerciante, então eu cresci dentro de comércio. Então, essa parte de comunicação, essa parte de inovação, de querer sempre estar buscando algo mais, eu acho que foi construído familiar. E para mim, acabou que foi mais fácil por já ter essa desenvoltura. Mas realmente é algo que, assim, é muito novo para gente que sai da medicina e não vive esse mundo, porque a gente não aprende isso na faculdade. Hoje, inclusive, na faculdade eu falo: olha, a gente precisa ter o empreendedorismo, a gente precisa estudar a gestão, é uma das coisas que a gente está colocando na Unig até. Então, vamos trabalhar a gestão, vamos trabalhar a administração, a gente precisa falar sobre finanças, E é a né? É sua super é o que você importante. vai fazer a vida toda. O ano, algumas pessoas podem não estar associando o ano, mas a Maísa, em um momento, quando escolheu pediatria, existe, isso na medicina. Algumas especialidades, por algum tempo, elas não são escolhidas, não é feito residência. Me conta como, só abre aspas, a gente vê os alunos hoje saindo da faculdade, às vezes eu pergunto, eu brinco, falo assim: "Vou fazer uma enquete. Uhum. Qual é a especialidade que vocês estão escolhendo mais?". E aí você começa a ver que tem ciclos. Então a pediatria teve esse baixo ciclo de escolha, e nesse momento você engajou na pediatria, eu achei super interessante. Exatamente, eu peguei justamente esse momento de baixa da pediatria. Então, assim, ninguém queria fazer. E agora, esse ano voltou. Olha só. O PSU, que é o SUS de Minas Gerais, deu 127 por vaga na pediatria. Recorde Uau, que eu não sei há podia. quantos anos isso Não, não 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 acontecia é. na é, história da exatamente. pediatria. Então, assim, no PSU em Minas, se não me engano, foi oftalmo primeiro, eu acho que dermato, cirurgia e depois pediatria. A gente Olha Olha aí. sempre só, era os últimos, Olha aí. né, então estão sendo realmente, valorizados. e eu acho que isso realmente começou por uma valorização da classe e justamente de quem faz consultório. Com certeza. Mudou muito a visão de quem faz consultório e até mesmo da busca das pessoas pelo pediatra de consultório. Com Então mudou certeza. muito e essa valorização cresceu É bastante. quando a gente decide se dar valor, as pessoas ao nosso redor também darão, né. Exatamente, é a crença. Eu brinco que é aquela, você tem que perder a crença do "eu posso", "eu consigo" e "vai dar certo". Muitas vezes a gente para no meio do caminho pelas crenças que a gente tem, e a nossa cabeça, o nosso subconsciente fica ali pensando em todas as possibilidades que pode dar errado, sem mesmo a gente ter tentado. Então, se você persistir e se você tentar, vai dar certo. E outra, deu errado, traça um novo percurso e continua. O erro é importante a gente ter ele nesse processo, principalmente no processo do empreendedorismo, porque se você não errar, você não vai saber construir o certo e você não vai saber recomeçar. E no empreendedorismo, para mim, você tem que recomeçar sempre. Com certeza. Todo dia é um desafio, todo dia é algo novo e é algo que você precisa passar por ele para você crescer. Então faz parte do processo. Se Uhum. você ficar no seu subconsciente, você sempre vai paralisar e não vai conseguir sair do Já lugar. dizia Napoleão Hill: "Só tem sucesso quem não desiste no primeiro fracasso". E com certeza o Exatamente. empreendedor, o médico tem que entender que a resiliência, né, que é tudo isso que a Maísa descreveu, ela faz parte da nossa trajetória. Pode ter erros, pode ter desafios, mas com certeza se a gente tá com um propósito maior e tem um objetivo grande, a gente consegue, né, fazer com que tudo dê certo. E o fracasso, ele não é um processo, o fracasso é você desistir, ele pode ser apenas uma etapa, o fracasso é apenas Exatamente. uma etapa, agora desistir é um fracasso. Exatamente. Exatamente. Desistir é um fracasso. E eu acho bonito que brilha os seus olhos quando você fala da pediatria e É fala da verdade. escolha dela do consultório. E que impacto é você se dedicar tanto ao É. consultório, que impacto
teve isso para o propósito que você tem de vida? Ou eles se encaixam, ou os desafios e os propósitos de vida são diferentes? Não, super se encaixa, porque a partir do momento que eu decidi ter o consultório, foi exatamente para eu ter essa flexibilidade com a minha família. Eu queria sair dos plantões. Eu passei 8 anos na medicina dando plantão e era extremamente cansativo. E eu falava: é a partir do momento que eu engravidar, e que eu tiver filho, eu não vou dar mais plantão. Então também você precisa colocar um basta, né? Com certeza. E eu consegui fazer isso. Meu último plantão foi quando eu estava com 30 semanas de Olha gestação. E olha só. depois nunca mais eu precisei voltar para o plantão, porque eu planejei e eu construí a minha carreira de consultório. Para quem não sabe, eu cheguei aqui em Palmas, caí de paraquedas. Eu não sou daqui, não conhecia ninguém, e meu esposo é do interior do Tocantins, mas também a gente não tinha esse conhecimento da área médica quando a gente veio para cá. E eu terminei a residência primeiro do que ele, e aí eu falei: "Olha, eu vou, porque eu já vou pegando o espaço e vou construindo e vendo se realmente é aquilo que eu quero". Cheguei aqui, trabalhando em todos os lugares, dando plantão, fazendo isso, porque eu precisava ser conhecida, e falei: "Mas eu vou começar no meu consultório". E aí eu lembro que eu cheguei aqui e comecei a fazer o Instagram, né. Ah, é verdade, É tivemos verdade. tivemos a conversa já da mídia social, foi muito E interessante. aí, assim, eu fui chamada muitas vezes de marqueteira, de a médica, não, aquela médica ali é marqueteira, não vai, né. Então, assim, eu passei por esse processo, eu acredito que tem quem está começando, muitas vezes tem medo da rede social, por pensar em como eu vou fazer, em como eu vou começar. E eu acho que uma das coisas que eu posso deixar aqui para vocês também, faça tudo baseado em evidência científica, independente de onde seja a informação que você está levando. Você tem que levar uma informação de qualidade, você tem que levar uma informação que tenha evidência. E isso, independente dos seus colegas profissionais ou da população hoje que tem acesso muito fácil a esse conhecimento, se você gera informação de qualidade, você vai ter credibilidade. E isso é uma rede, e essa rede, ela vai voltar. E não é Então, só com saúde, né, eu acho que não. a saúde traz uma responsabilidade muito Com maior, Sim. certeza. mas eu acho que é em tudo. Quando a gente está hoje num momento em que existem muitos produtos à disposição da população de forma gratuita, e que esse conhecimento para as outras gerações, a nossa geração lá atrás, tinha uma dificuldade, às vezes, que pagar para ter certos, acessos. Nossa época da faculdade, que não tinha tanto acesso à internet, a gente recursos maiores era a biblioteca com livros. Então, olha eu dando na nossa idade. Tenha confiança no seu trabalho. Eu brinco que eu detesto ver meus vídeos. Já tem 8 anos que eu tô aí no mundo digital, Instagram e tudo, e até hoje eu não assisto meus vídeos, porque eu Olha não só. gosto de assistir. Então todo mundo tem alguma coisa ali que te desafia, que te trava, mas faça, persiste, porque se você não fizer, você não vai sair do lugar. Com certeza, o primeiro passo é importante, né, durante a trajetória, até porque são desafios que a gente às vezes não imagina. Eu brinco, né, e a gente sabe, quem faz medicina às vezes escolheu, muitas vezes a gente vê colegas escolhendo por, né, por achar uma profissão bonita, mas não sabe o quanto que essa trajetória pode ser árdua. E aí você sai de uma faculdade, você tem esses desafios de aprender sobre gestão, sobre parte financeira, sobre marketing, sobre ter que se expor um pouco da sua vida também no Instagram. Isso acaba, né, gerando um pouco de receio, mas é importante, se você tiver alinhado seu propósito, e como a Maísa e a Raila falou também, se a gente tiver tudo avaliado e ponderado em relação à parte científica, seguir aquilo que realmente é certo, que faz a diferença, com certeza vai dar certo, né. Eu falo, na vida só não dá certo quem desistiu. E é a partir desse momento que a gente trilhou e decidiu, com certeza vai fluir. Exatamente. E além de tudo, me conta, como é que são quais foram os erros que você poderia falar para aquele médico que está começando, assim, em relação a consultório, em relação à escolha de como você trilhou essa transição de sair do plantão e ir para a questão do consultório? Ó, hoje, assim, para falar em erros que talvez na minha época eu não busquei porque eu não tinha conhecimento. E hoje a facilidade que a gente tem das assessorias, das mentorias,
que naquela época também a gente não tinha, É né? verdade. Então, assim, isso é muito novo. Eu acho que quando você tem um mentor, quando você pode ter uma assessoria ou uma análise do mercado, daquilo que você quer para sua carreira e para o seu propósito, facilita muito. Porque você já vai pegar algo que uma pessoa já fez, ou uma empresa renomada que já vai te trazer estatísticas pertinentes do que você pode seguir, do que você não pode. Então, isso hoje eu faria. Olha só. E, por exemplo, eu gosto sempre de falar do Sebrae. É Eu acho que o maravilhoso. Sebrae nos dá esse suporte muito bem, principalmente para quem está começando. Então, assim, eu vou abrir um nicho de um determinado ramo aqui na medicina e eu quero saber o público-alvo, se eu realmente consigo gerar essa expectativa, qual que é o ticket que eu É. posso atingir para eu conseguir ter esse consultório, né? Enfim, o que a pessoa deseja. Então, eu acho que essa assessoria do Sebrae faz muita diferença. E até para você entender o processo de gestão, o processo que é separado, né? Sim. Gestão de pessoas, gestão financeiras. Então, tudo tem um fluxo, tudo tem um processo dentro da empresa. E a gente, na carreira médica, a gente Não sabe. despenca E o em tempo, né? cima. É. E gestão de tempo. O Gestão de tempo que tempo é você importante. Foi uma dispensa para isso é uma muito coisa que grande. foi divisora, assim, na minha carreira e até mesmo quando, eu comecei a pensar em fechar o instituto, que foi justamente quando eu fiz a mentoria de gestão de tempo. Olha só. Que quando eu comecei a colocar na balança a quantidade de tempo que eu tirava da minha vida para gerir a minha empresa, que era uma empresa minha de uma outra sócia, e ela começou a me mostrar que não batia os números, que o tempo que eu tirava, se eu atendesse mais pacientes e reduzisse a minha gestão, o meu financeiro era maior do que eu gerir uma empresa a qual eu tinha. Porque quando eu cheguei aqui em 2019, a gente montou o Instituto Crescer. Olha só. E o Instituto Crescer, o objetivo dele era uma clínica pediátrica com múltiplas especialidades, onde a gente faria fono, físio, psicóloga e todas as subespecialidades da pediatria. Acolher toda a Acolher criança. Criança de isso, forma. toda a criança ali de uma forma geral, né. Uhum. Qual que é o nosso problema? Meu maior problema foi na gestão, constância das pessoas em permanecerem na clínica e ter as mesmas expectativas de atendimento diferenciado que eu buscava para minha clínica. Olha só. Então, as pessoas não conseguiam compreender, que elas também deveriam persistir, e eu falava: "Para eu gerir isso sem que elas tenham propósito nenhum, no final das contas não compensa". Então, eu comecei a colocar na balança e começar a equilibrar. E foi onde eu falei: "Eu tô me depositando muita força aqui dentro e esquecendo da Maíse". Então, Então se fosse para te isso, te te pontualizar um momento na sua carreira que você teve uma virada de chave ou uma decepção, uma virada de chave ali, esse seria o momento? esse foi o momento. Olha. E foi um momento muito difícil para mim, porque era um sonho de ter a clínica, mas eu precisava ser racional. E eu Nossa. precisava ver o Não é financeiro. fácil, hein? O financeiro e a família, porque eu passava o final de semana trabalhando com gestão da clínica. E exige tempo, né? E um E monte de exige muito tempo. E um colaborador. monte de colaborador, o qual não tinha as mesmas expectativas e propósito que eu queria para a clínica. Então eu comecei a me frustrar. E eu falei: "Opa, eu não posso me frustrar com a minha profissão, porque a minha profissão está aqui. O que está acontecendo errado é a gestão de um negócio onde as pessoas que estão ali dentro não têm o mesmo propósito que eu". Então, o você se reconhecer e você ter que dar um passo atrás foi muito difícil para mim, mas a gestão de tempo, eu fiz a mentoria na época com a Silvia Souto e ela me mostrou isso muito fácil, ela E falou: é um desafio, é "Maíse". um sofrimento, você entra ali numa situação, quando você precisa ter uma tomada de decisão, em que você gera um sofrimento, porque você não Exatamente, consegue ver o que está acontecendo. Acho que dentro do empreendedorismo isso acontece muito, né. Com muito. Você certeza. não consegue sair da situação, olhar por cima, olhar de fora e fazer o diagnóstico.
E a grande situação é que quando a gente ama o que faz, a gente acaba esquecendo do tempo. A gente acaba esquecendo que tem que ter o tempo para família, tem que ter o tempo para o consultório, tem o tempo para, né, fazer as atividades que eu gosto. Então, de forma geral, a gente precisa, né, entender toda essa conjuntura. Quando a gente fala de sonhos, a Maísa trouxe pra gente aqui um sonho, que era montar a clínica multidisciplinar, acolher a criança em todas as suas fases durante toda a vida da criança, e vem o desafio da gestão múltipla de pessoas e os propósitos desalinhados. Isso é interessante porque isso acontece na vida da gente o tempo todo. Isso Exatamente. acontece em vários momentos, não é? Uhum. A gente tem vários momentos em que o nosso propósito às vezes não está alinhado desde o casamento, da profissão. E quando a gente fala em saúde, a gente realmente trabalha porque gosta de fazer Exatamente. exatamente aquilo. Não pensem Exato. que existem outros motivos. Existem pessoas que escolhem por outros motivos, mas quem escolhe por outro motivo tá errado, porque você vai fazer aquilo a vida toda. Então você vai ser pediatra a vida A vida toda. toda. E amar o que você faz com que você tenha forças para recomeçar, igual você recomeçou. Exatamente. E aí foi onde a gente foi indo, a gente saiu da clínica, e aí, na época, até minha sócia falou assim comigo, mas por que eu não consigo entender? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não aconteceu nada. É apenas que realmente eu preciso focar em algo que é a minha carreira. E quando você faz a somatória de tempo que eu estou deixando aqui dentro para a clínica, o retorno financeiro dela não compensa. O meu retorno da minha carreira sozinha é muito maior do que o retorno da Isso, clínica. Então, a gente precisa fazer esses diagnósticos. com E certeza. São muitas vezes o difíceis. médico, ele engole isso no dia a dia. Ele atropela porque você não quer ver. A gente Ai, vai se tem dificuldade. atropelando com o excesso de É, carga horária, você vai pegando um monte de trabalho, 3 trabalhos, 4 trabalhos, e quando você vê, você está submerso, mas eu acho que isso não seria apenas na medicina. Eu não, vejo Vários várias essa pontos. é, profissões. Eu falo a falta de clareza muitas vezes não deixa à beira de vários caminhos que você pode decidir. E o que, né, já dizia Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, quando você decide, você sabe que a sua prioridade muitas das vezes é a sua família, vai ser depois sua profissão. Com certeza você consegue ter uma visão muito mais ampla e decidir dar um passo, como você fez um pouco para trás, viu teve uma visão 360, teve clareza sobre o que realmente fazia sentido e propósito para você e conseguiu, né, de alguma forma ter resiliência para Sim. trilhar uma nova jornada. E engraçado, quando você fala um passo para trás, no primeiro momento eu tive essa sensação. A partir do momento que eu saí da clínica e fui à Maíse, dentro de 2 meses o meu faturamento dobrou. Olha só, isso tem Por 2 quê? anos, não tem? Tem 3, 2 anos. 2 anos. Por quê? Porque eu tive tempo para olhar para mim. que Eu faz. tive tempo para olhar aquilo que estava falho na minha gestão. Eu olhava a clínica como um todo, só que a clínica não correspondia às minhas expectativas. Sim, E eu acabava deixando de fazer para mim, porque a clínica não ia junto comigo. Então, quando eu comecei a fazer o meu, e dentro eu falei: "Caramba, foi a melhor coisa que eu fiz". Então, assim, financeiramente, eu cheguei na minha meta que eu estabelecia para mim como meta de vida do meu salário no consultório. olha só. Então, assim, foi extremamente impactante e libertador, porque eu tinha medo De de não começar. Sim, conseguir isso. E quando eu falei e as crenças, né. com certeza. Então, assim, eu falei: "Meu Deus do céu, sofri tanto, Para psicologicamente com tomar a toda para tomar a decisão. decisão", e no final das contas foi a melhor coisa que eu consegui fazer. Uma diferença para mim também, que, assim, eu acho que muitos vivem, e que eu acho fato isso, e que é um desafio diário nosso. Quando a gente está inserida em uma clínica, você tem, uma secretária compartilhada. Também. E isso é um dos maiores desafios. A sua venda É começa direto, pela sua secretária. com certeza. É quase uma E pauta de um podcast É, exatamente. inteiro. inteiro, só isso. E quando eu comecei a estudar sobre vendas, eu falei: "Tá errado". A minha secretária da clínica já chegou a atender 8 médicos. É inviável. Você não Caótico. Você não consegue um atendimento de qualidade, você não consegue uma venda de sucesso com uma secretária que atenda
Hoje eu falo mais do que 2 médicos, porque eu fiz isso. E isso para mim mudou completamente a minha carreira e a carreira do João, que é meu esposo. Então, assim, hoje nós temos uma secretária, a qual eu cuido da gestão dela, e ela faz toda a minha agenda, a dele, e toda essa parte de venda e de gestão, é ela que faz. Olha só. Então, sair desse muito e ficar com apenas uma pessoa fez totalmente diferente na E minha vida. a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast sobre exatamente essa força de raciocínio da mulher, que a mulher ela tem um raciocínio para o empreendedorismo diferente do homem e a gente consegue às vezes linkar a parte emocional com a parte racional. Então a Maíse está relatando para a gente aqui uma tomada de decisão em que ela usou também a parte emocional junto com a parte racional para tomar uma decisão em busca de mentoria, de treinamento, estudou a parte que talvez você sentia que estava faltando, que era aquele conhecimento técnico sobre, como montar ali a jornada de trabalho, como treinar a secretária, como fazer vendas, mas a parte emocional ajudou você também a tomar a decisão, que falou: "Não, espera aí, esse momento aqui não tá bom para mim". Isso é uma força feminina, Com que certeza. E assim, o sexto sentido teve sempre presente aí no sentido de analisar, né? Porque eu falo que a mulher tem um sexto sentido muito mais desenvolvido, né? Eu falar e também nos estudos já comprovam isso, que a gente consegue ter, né, um pouco mais de feeling para as coisas diferente de alguns homens que agem de forma mais racional. Então, com Exatamente. certeza, a gente ter, né, essa visão nosso clara. cérebro funciona diferente, né. É, exatamente. A gente, né, acaba que consegue fazer mil coisas, o homem fazendo uma não consegue desenvolver da mesma forma que a gente. E é A gente isso. cuida da casa, a gente cuida da família, a gente cuida do É. empreendimento e da gente, por aí vai. E esse excesso de pensamentos acaba acometendo a mulher com mais ansiedade do que as ansiedades do homem. Mas você que é a mulher que está nos assistindo tem que entender que isso é uma força sua. E que você pode ter esse diferencial para esse excesso de pensamentos em que você traz a parte emocional e racional para dentro do empreendedorismo. A gente hoje na história da nossa convidada deixa claro como isso pode ser uma força sim. Com certeza. E muitas vezes as pessoas me perguntam, até paciente minha mesmo chega para mim e fala: "Como que você dá conta de tudo?", né, porque muitas vezes as pessoas sabem, né, de fato, o que eu faço. Então assim, eu acho que gerir o tempo e você ter muita ser racional Com naquilo. certeza. Eu aprendi a dizer não. Que é um Então, que é muito difícil. extremamente Eu comecei a filtrar aquilo que de fato ia fazer diferença na minha vida e aquilo que não ia fazer diferença na minha vida. E isso, quando você começa a pensar, olha, isso aqui eu posso dizer sim, isso aqui eu posso dizer não. é. Então, isso é libertador. A clareza que você teve em relação ao É. que realmente fazia sentido para você te deixou mais confiante, provavelmente, para tomar essas decisões. Então, estava finalizando um livro chama A Única Coisa, e fala exatamente isso, que é todo dia você tem que se perguntar muitas das vezes qual é a única coisa que eu preciso fazer para que as demais sejam fáceis ou desnecessárias durante o meu dia, ou durante o meu ano, durante o meu mês. Então, às vezes a gente tem tantas coisas de oportunidades para fazer, tantas decisões, mas se você tem um propósito muito alinhado sobre aquilo que realmente você tem de objetivo na sua vida, com certeza eu falo os detalhes e as opções da vida ficam muito mais claras. Escrever, eu acho que a gente faz um monte de curso, nós 3 aqui acabamos nos envolvendo com vários cursos, e ler também sempre deixa claro ali, escreva o seu É, objetivo, exatamente. escreva o que você, Qual a tem sua com a meta? sua meta, o que você almeja, mesmo que pareça não alcançável hoje, porque eu acho que às vezes você vai escrever e fala: "Ai não, espera aí, você Você acha acha que tá tão demais, né? tá muito não, será?". Então assim, escreva o que você pensa, vai escrevendo, se organize ali dentro do papel, vai te trazer uma clareza, e as pessoas perderam o hábito de escrever. Eu falo: "O que que eu preciso fazer agora?", tá ali no Tá no ali no no top da lista. O que que é a curto prazo? O que que é curto prazo nos próximos 6 meses, no próximo ano? E o que que eu proponho para minha vida de longo prazo, nos próximos 5 anos, 2 anos? E muitas das vezes, as coisas vão fluindo tanto que esse longo passa a já se ser torna curto. mais curto. Então eu acho que se você não escrever e se você não
ter essa clareza, você se perde. No curso do Empretec que a gente fez, deixa essa parte como uma coisa mais racional, tipo um passo a passo, e daí traz isso para você fazer o seu planejamento com várias planilhas, com vários tópicos, com vários fluxogramas. Então hoje na internet você encontra isso muito facilmente. E eu me lembro que em 2006, eu li um livro que era O Poder do Pensamento Positivo. Apesar de parecer uma coisa filosófica hoje o título, ele tratava exatamente disso, sobre etapas e você ter planejamento. Não é um planejamento complexo, é você realmente escrever, decidir o que você quer, colocar ali dentro do no papel o que você quer e ir trabalhando para atingir aquele propósito, porque às vezes a pessoa não sabe nem qual é o propósito. É, exatamente. O que a gente mais vê é pessoas perdidas em relação ao que realmente, né, tem de propósito de vida. E se fosse para dar um conselho hoje para o médico que está começando ou para qualquer pessoa em qualquer profissão que está pensando de ir para o mundo do empreendedorismo, tanto na área da saúde ou outra área, que conselho você daria? Eu falo muito isso também para os alunos, que Os eles me alunos. perguntam: "E aí, professora, o que que você acha? Qual especialidade eu faço, né?" Quer terceirizar a responsabilidade. É, exatamente. E assim, eu acho que quem tá formando, quem tá começando, seja ele formando na medicina, seja ele terminando a residência, que às vezes terminando a residência já tá mais fácil, porque você já tem um norte da sua especialização. Mas para o médico que tá formando, ele tem que pensar: "O que eu quero para minha vida?" Com O certeza. que que eu almejo para minha vida como uma qualidade de vida, que é o que a gente tem que pensar hoje, né. E isso é muito individual. É Cada um individual. tem uma qualidade, pensa no que é uma qualidade de vida. E a outra é suas expectativas financeiras. Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, porque senão você se frustra no meio do caminho. Qual que é a minha expectativa financeira? Quanto eu quero ganhar mensal? Quanto eu quero ganhar anual? E tudo isso vai fazer diferença na escolha da sua especialidade. Exato. Então, se você, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, mas ela condiz com as suas expectativas financeiras? Ela condiz com as suas expectativas de qualidade de vida? Porque às vezes uma coisa tem nada a ver com a outra. É, Exatamente. porque você quando você idealiza uma qualidade de vida, ela é além de ser individual, ela muda conforme o momento da vida que você está vivendo. Eu com Exatamente. 17 anos de idade, escolhendo que eu queria ser cirurgiã, eu pensava de uma forma. Eu amo trabalhar, eu amo ficar no centro cirúrgico horas, eu não tenho o menor problema de ficar numa cirurgia 6 horas, 12, 9 horas que seja. Até hoje isso não me incomoda em nenhum momento. É uma coisa minha. Para mim, tem gente já que vai escolher quando ele fala em qualidade de vida, Deus me livre de ficar no centro É, cirúrgico exatamente. em pé tantas horas de procedimento. Então, quando a gente fala na área da medicina, em escolher uma especialidade, tem que ver dentro da sua individualidade. E eu fui muito criticada na escolha da minha especialidade. Quando eu falei que queria fazer cirurgia geral, não, que não combina com o fato de você ser mulher, então naquela época tinha essa questão desse preconceito. E, você tem que fazer uma especialidade mais simples, mais voltada para a mulher, que tinha que ser ginecologista, né? Exatamente, é a ginecologia. Tem que fazer uma coisa com mulher. E eu não, queria fazer cirurgia do aparelho digestivo ou cirurgia oncológica, por isso hoje eu fiz cabeça e pescoço. Então, você tem que entender o que que é a qualidade de vida para você. Mas está passando a dica aqui, e sobre metas de ganho, eu também entendo hoje que, às vezes, dentro da área da saúde, realmente você tem muita especialidade boa e que vai também da sua dedicação como você vai gerir aquela especialidade, porque não Exatamente. basta ser uma especialidade que pareça que vai dar dinheiro. Tem um monte de cirurgião plástico, teoricamente, era a, especialidade mais high ticket e tudo mais, que fez por ganho, né, pensou na especialidade por ganho e não fez porque gosta. Então você vê que a pessoa não consegue ali ter um Desenvolvimento. desenvolvimento. Exatamente, eu volto de novo na pediatria. A pediatria era uma das profissões mais valorizadas, né? Então, assim, as pessoas falavam: eu não quero fazer pediatria porque eu só recebo a consulta, eu não tenho um procedimento, eu não consigo fugir. Vou virar Hoje, o professora, know-how vou da ter tudo. pediatria no mundo digital é absurdo. É Eu acho que é uma verdade. das especialidades que mais consome curso no mundo digital hoje,
é a pediatria. Olha só. Eu fiz eu uma, acredito. uma pesquisa dentro do meu consultório, eu rodei um Forms, foram acho que 60 mães que responderam. A média de cursos que ela consome no primeiro ano de vida é 5. Caraca, O incrível. o perfil da população mudou. É, Mudou. exato. Então, assim, as Né. especialidades hoje, e se você for buscar, você não tem que ficar travado naquele método tradicional. Tem Mudou. tanta coisa para você expandir. Então, assim, você tem que buscar o diferencial, você tem que buscar ser diferente. O que que eu posso fazer de diferente dentro da minha especialidade que eu posso agregar na vida de uma E pessoa? gostar E também, gostar né, daquilo que porque você faz. vai fazer isso a vida toda, faça Bem feito, goste, né? né, faça bem feito. E Não, não se isso aí é a A pessoa diferença. foi direta. É, Não se eu gosto muito da frase: "Não se acomode com a mediocridade, sempre busque a excelência", do ponto de vista de você escolher a profissão, de você fazer e entender que do outro lado tem alguém que vai ser que é amado, né, por um ente querido. Então a gente tem que fazer da melhor forma possível. Seja lá o que você for fazer, não seja medíocre, faça com Exatamente. e com se excelência, é. Cortella, Cortella. Cortella. E se você fizer com qualidade, a cada um paciente que você atende, a gente falando aqui de paciente, ele te indica pelo menos para mais 5. Com certeza. Então, assim, voltando, quando eu cheguei aqui, 99% das minhas indicações era digital, era as mídias. Hoje, eu já inverti esse processo, porque eu já estou de 5 anos no mercado, então hoje a minha indicação maior é Os dos pacientes. meus pacientes. Incrível. Então, assim, e para mim, o mundo digital é uma excelente indicação? Sim, mas para mim o maior reconhecimento é quando você me indica pela qualidade do meu trabalho. É. Então, eu acho que isso faz total diferença quando uma pessoa enxerga a sua qualidade do seu trabalho e fala: vai em fulano que ela vai resolver o seu problema. É um medidor, né, muito É, preciso quando a sim, gente consegue ter uma indicação. É uma forma, muitas das vezes, de gratidão do paciente que passou ali na sua frente exatamente, ou que está acompanhando, né, com seu filho e tudo exatamente, mais, de retribuir tudo isso que ele passou, né, essa experiência, exatamente, esse acolhimento. E sim, você, né, com certeza, pelo que a gente tem conversado aqui, a gente observa que você faz muita questão de acolher bem, de sim, fazer a diferença, de querer que realmente aquele outro que está lá seja transformado, né, com os exatamente, pequenos detalhes não só da parte médica, mas também do dia a dia, como cuidar da alimentação que faz a diferença no filho, né. sim. E é uma coisa que eu quero até, de curiosidade, perguntar: Eu estou cheia de perguntas. como é que você conseguiu essa virada de chave em relação à mentalidade? Porque a gente vê que muitas vezes você consegue ter uma clareza em relação às coisas, né, você consegue pensar um pouco fora da caixinha, né, que a gente está acostumado em relação a ver outros médicos. Como foi esse processo? Assim, eu acabo pesquisando muito, né? E eu sempre fui muito comunicativa, sabe? Então, assim, eu não tenho vergonha de perguntar. Então, se eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa diferente em algum lugar, ou se eu vejo até algo que não está dentro da minha especialidade, eu falo: ei, vem cá, me explica aqui como é que é. Deixa eu ver. E eu acabo linkando. Então, eu fiz muito isso na pediatria. Então, assim, a dermato me deu muito esse know-how, porque eu fiz muito curso de estética. E essa parte da estética, desse empreendedorismo, das vendas, né? Sim. De como você atender o paciente é completamente diferente da visão do pediatra. Então, quando eu falava isso na pediatria, até mesmo na minha residência, todo mundo ficava: "O que que ela tá falando? Ninguém tá entendendo o que que eu estava falando". Porque existe Por uma quê? Diferente. cultura É, quando você faz uma muito, residência. Existe a exatamente. cultura. Então, quando você vai para esses cursos de mentoria, quando você vai para esses cursos onde tem vendas, a sua mentalidade começa a mudar. Com certeza. Como eu fiz isso antes da pediatria na estética, que eu cheguei a trabalhar 3 anos com estética, Olha só. então eu já tinha essa vivência e eu conseguia aplicar isso na pediatria. Então, assim, eu fiz muito curso onde eu iniciei na gestão da pediatria e vários cursos que eu fiz foi de gestão geral. Então, Olha assim, só. e eu consegui aplicar dentro da pediatria, dentro da minha especialidade. Então, na verdade, eu acredito que seja uma habilidade que você tá ali em determinado evento, eu brinco que nada é desperdiçado.
Porque aquele conhecimento que está te trazendo técnico, eu sempre estou ali pensando como eu posso aplicar ele na minha vida. Conhecimento Ah, não nunca ocupa espaço. Não, exato. não ocupa. Então, todos os cursos, livro que eu leio, eu vejo assim: "Ah, não, isso aqui eu consigo aplicar dessa forma na pediatria", eu vou lá e anoto. "Isso aqui eu consigo fazer dessa forma", eu vou lá e anoto. Então a Então veia de empreendedorismo a gente vê aqui o tempo É todo, ela hard. tá é, se movimentando, tá pensando e tá é, E se coloca trabalhando. na cadeira de aprendiz, que é extremamente importante, né? sim, Ter a humildade de a gente pensar um pouco, opa, deixa eu ver aqui o que que o outro fez diferente, deixa eu aprender, né? Com certeza pode fazer uma diferença durante o meu E processo. fora do nicho original. Sai do Exatamente. é, nicho original de escolha, do primeiro nicho, abre o leque para outros nichos e pensa como ela pode encaixar dentro daquela. Da- Estamos aprendendo, estamos Não, anotando. já tomei várias decisões aqui durante o podcast, viu? Já estamos fazendo várias anotações. Eu achei que o que mais me impressionou no diálogo da Maíse é o fato de falar o seguinte: o que que tem ali nas outras áreas, nas outras especialidades e no meu conhecimento agregado que eu posso trazer diferente. E quando você está imerso a uma profissão, você consegue enxergar apenas aquela profissão, aquela área de atuação. E quando você lida com o cliente, às vezes você só acha que tem uma forma de atendimento do cliente. Você não é. começa, Não, eu falo isso porque eu estava na área da oncologia. Então, e na área da cirurgia geral, então você é treinado para poder atender, você é treinado para aquele perfil de cliente, para aquele perfil de paciente, para aquelas patologias. Então, quando você vai realmente ouvir a dor do paciente, às vezes não é só a queixa patológica. Ele quer um acolhimento, ele quer ser recebido, e aí é onde vem a forma de acolher, que vem de outras áreas que você foi coletando, da dermato, de Exatamente. outras. E assim, são especialidades que não tem nada a ver com a pediatria, sim, né? A plástica, dermato, a estética. Então, eu hoje, assim, eu acabo acompanhando muito essas especialidades para saber o que eles fazem de Sim, diferente e que eu posso sim, que eu posso. aplicar. Muitas vezes eu falo, as pessoas querem copiar. Eu falo: "Gente, se você quiser copiar, você nunca vai sair do lugar. Você tem que pensar fora da caixa, você tem que pensar o que eu posso fazer diferente". e você hoje é copiada. Ah, mas Mas foi É, bem copiada no início. isso eu falo assim, isso eu fico até feliz por isso. Muitas vezes algumas pessoas falam: "Incomoda?". Não, não me incomoda, porque é legal você ver as pessoas, tendo você como exemplo, e isso te faz pensar mais ainda: "Poxa, eu tô no caminho certo", porque as pessoas exatamente. realmente estão espelhando em mim. E isso é bacana, que você consegue fazer com que o outro veja que você está sendo diferente e que você está escalando. Com Né, certeza. e nada melhor, eu fico muito feliz quando um colega está escalando. Eu falo, a partir do momento que você tem esse reconhecimento de trava, você também vai travar. Então, se Exatamente. você está feliz com que uma pessoa está escalando, com aquilo que está fazendo, ou eu sempre falo, sempre alguém me busca por alguma situação e aí eu falo: "Vai, faz, eu já fiz, assim dá certo, assim não dá". Esses dias eu estava conversando com um colega plástico, e aí a esposa dele, na verdade, estava conversando comigo. E aí ela falando: "Como é que você faz para lidar com essa demanda de um monte de mãe no celular?". Aí eu falei: "Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio que eu faço". Aí ela: "Caramba, eu vou falar pra gente fazer isso, porque, a nossa demanda de WhatsApp é muito grande, tipo, o paciente opera aqui uma vez, ele acha que daqui um ano aquilo que ele fez é problema ainda da cirurgia". Eu falei: "Não, amor, vem cá, senta aqui, ó, o que é isso, o que é aquilo, o que não é, coisas que você vai me procurar, coisas que você não vai me procurar". Uma prévia já, né, Então, assim, eu acho que tudo aquilo que você informa o paciente, quanto mais informação, quanto mais qualidade de atendimento e informação que você faz para o seu paciente, ele sai dali mais seguro. Com O certeza. meu todos os meus pacientes têm meu telefone, Olha só, porque só do ato de eu entregar algo para ele, já tranquiliza a mãe, é e o verdade. o entendeu? fracasso está relacionado
a você ter medo da concorrência. O fracasso está relacionado a você Exatamente. olhar muito para o lado e ver o que os outros estão fazendo. Acho que hoje até a ansiedade aumentou por causa do excesso do Instagram ali, onde a pessoa fica olhando o outro demais, gera uma inveja no sentido de: Sim, "Poxa, o outro está produzindo, eu não estou produzindo. Exato. Como assim eu ainda não estou fazendo isso?" E na verdade nem é uma informação verdadeira. Então, você compartilhar, você não olhar para o lado e fazer o seu, olhar para o lado de uma forma positiva, né, com trazer para certeza. Exatamente. pra si esse novo conhecimento e entregar o conhecimento para todo mundo à sua volta, isso só te alavanca cada vez mais. É, e eu acho que isso parte muito também do autoconhecimento. Fundamental. Então, assim, quando você começa a entender sobre autoconhecimento, você para de olhar o próximo com esse olhar de inveja. Você olha o próximo, o que eu posso fazer diferente que ele faz? Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso na minha vida, foi realmente uma virada de chave. E eu comecei a entender isso quando eu fazia estética. Olha só. Então, assim, quando eu trabalhava com estética, eu falava: "Gente, o que que eu posso fazer diferente? O que que eu posso fazer diferente?". E eu já vim com esse olhar para pediatria. Então, assim, para mim foi realmente bem diferente e graças a Deus eu consegui aplicar na pediatria e hoje eu me considero, assim, realizada com esses processos. Olha que Bom, ótimo, né? muito bom ouvir a história da Não, Maíse. excelente, né? A gente já tá encantada com tudo e essa trajetória é incrível. Sair da dermato foi Obrigada. para pediatria e se transformar nesse case de sucesso que é referência para outros colegas médicos, né? Outros pediatras também, com certeza, fazendo a diferença na vida de muita gente, né? É. E, Maíse, se fosse para você deixar um legado em relação a tudo que você viveu na medicina, no empreendedorismo, qual seria? Faça. Persiste e tenha muita paciência, porque o processo chega. É, muito bem, Mas se você parar no meio do caminho, ninguém vai fazer por você, é só você. muito bom. O esforço realmente vale a pena, e com propósito, seguindo uma linha de raciocínio e persistência, que foi o adjetivo que a nossa convidada escolheu É. hoje. Com certeza. Aprenda também com os outros. Muitas das vezes a gente não que seja só da mesma especialidade, mas com outras profissões, outros colegas médicos, a gente sempre pode se pôr na cadeira de aprendizado, onde muitas das vezes isso pode fazer a diferença lá na frente. Transbordar também faz parte da nossa trajetória. Como você falou, muitas das vezes quando a gente se transborda aquilo que a gente sabe, a gente com certeza tem mais chance ainda de escalar, de crescer, de fazer a diferença para todos, né, desde a mesma profissão ou que não seja, com certeza isso é fundamental. Estamos encerrando o Fatos e Fios de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar no Instagram. Exatamente. Muito conhecimento, muitas informações, tudo sobre plástica da face, frontoplastia. Da medicina capilar e do transplante capilar, além de trazermos sempre convidados muito especiais para vocês. Nos acompanhe aqui.